Gente, eu vou iniciar essa conversa que vai ser muito gostosa, porque vocês vão dar dicas a respeito de como as pessoas estão lidando com seus lares nesse momento de pandemia. Mas eu queria iniciar aqui com alguns dados interessantes, tá, pessoal? Vamos lá. Segundo a plataforma, segundo uma pesquisa da plataforma digital Arcademy, que é uma plataforma de arquitetura e design de interiores, 85% de 650 escritórios entrevistados por eles geraram propostas no período de isolamento, nesse período de pandemia. O segmento residencial ele foi considerado dentro dessa pesquisa como 77,5% dos projetos que tiveram foco em mudanças pontuais dentro do lar. Entre eles, 50% envolvem adaptações de ambientes para o home office, que está sendo muito praticado ainda, né, nesse momento. Enquanto 47,5% foram de adequação dos espaços de convivência e 21,5% de reformação do ambiente para as crianças que não estão aí frequentando a escola ainda nesse momento que a gente tem de isolamento. E então a gente tem aí uma nova situação, que ela está muito evidente, como esses números dessa pesquisa mostram. As pessoas passaram a mexer um pouquinho mais nos seus lares, reformando, realizando obras também. Como é que vocês, como arquitetos, vocês receberam essas demandas? Aumentou quanto para você, Tita, e para você, Emerson? Olha, Bom, Simone. primeiro, pode falar. Fala Então, primeiro a Tita, fala primeiro a Tita, tá. fala primeiro a Tita. Boa noite, pessoal. Para mim, aumentou assim significativamente, né? Em torno de 50% a mais, né? Então, os meus clientes que já estavam pensando em reformar, estava segurando um pouco essa decisão, né? E acabaram decidindo por reformar e mexer no apartamento ou na casa, né? Então, assim, para mim aumentou bastante a demanda, né? E teve até caso de cliente que eu até não aceitei assim fazer o projeto porque estava começando a inchar já, né? Eu não tenho tanta estrutura assim para pegar muitos projetos de alguma vez, né? Eu até prefiro pegar menos projetos e me dedicar assim inteiramente aos meus clientes que eu já tenho, né? Então, assim, a Certo. gente vai caminhando assim, bem lentamente para também não deixar os clientes, assim, Para não deixar de atender, né? não deixar de atender, exatamente. Com qualidade, isso é importante. É isso. Mas é interessante esse número de 50%. E para você, Emerson, quanto o seu escritório teve de demanda? Quanto que vocês tiveram de aumento? Então, assim, o nosso escritório, Simone, se a gente comparar com o que a gente teve no ano anterior à pandemia ali, 2019, a gente quadriplicou, assim, a quantidade de clientes que a gente tinha, assim, foi bastante demanda. Ali no início da pandemia, a gente sofreu uma queda, eu acho que todo mundo acabou sofrendo, mas eu, assim como a Tita falou, eu acho que quando as pessoas viram que elas estavam ficando em casa, houve uma necessidade ali de se repensar ali a sua casa, e aí a gente começou a ter um aumento de demanda muito significativo. Então, assim, tanto é que no nosso escritório a gente viu a necessidade, né, de aumentar a nossa equipe, porque senão a gente teria que acabar desfazendo de algum cliente, não aceitando nenhum projeto, e como a gente tinha ainda espaço para isso, aí a gente optou por aumentar a nossa equipe. É muito interessante porque a gente vê que todo mundo passou a olhar realmente para o celular de uma maneira diferente. E Sim, agora a gente até diz que teve uma ressignificação do lar. E exato. agora eu queria que vocês falassem um pouquinho, porque provavelmente muita gente resolveu mudar
alguma coisa dentro da sua residência, seja um apartamento, uma casa, talvez até sozinho, fazer às vezes uma obra, alguma coisinha assim, às vezes menor ou maior, e se arriscando às vezes também, até pela situação, porque não é fácil, você às vezes precisa ter certos cálculos quando você vai mexer com algo mais perigoso, por exemplo, estrutura. E como é que vocês viram isso? Porque as pessoas chamaram, sim, mais arquitetos, isso é muito claro e evidente pelos números que vocês apresentaram. Mas como é que vocês viram essa questão do atendimento? Vocês tiveram de fazer um atendimento também totalmente diferenciado, porque antes vocês estavam lá em loco, com as pessoas, com o cliente, entendendo a necessidade que ele tinha. Vocês provavelmente saíam do escritório e iam lá conversar com o cliente no lugar onde ele mora ou trabalha, enfim. E como é que vocês tiveram de fazer isso? Como é que vocês tiveram de lidar com isso? Pode começar, Emerson. Já que eu comecei com a Tita da outra vez, pode falar, Emerson. Então, a gente no escritório, a gente teve que se adaptar, né, à tecnologia, e o cliente também teve que se adaptar, porque também, apesar de muita gente se acostumar muito fácil com questão de reunião online e tudo mais, nem todo cliente consegue usar uma plataforma digital. Então, além disso, a gente também procurou outras formas de conseguir fazer a pessoa entender o projeto, porque é o que você falou, a gente lá em loco, a gente conversa, a gente explica, alguma dúvida a gente tira ali na hora, desenha, explica para o cliente, a gente consegue resolver ali. Na questão do digital, a gente teve que ver formas, porque realmente há com alguns clientes uma certa dificuldade, às vezes, da gente passar tudo que a gente está passando. Mas a parte digital também, eu acho, assim, pessoalmente, que chegou para ficar, porque muitos clientes até preferem, porque também tem uma vida um pouco mais corrida, e aí, quando a gente faz digital, ele também prefere fazer, que ele consegue resolver ali na hora. Entendi. E você, Tita, como é que você, com o seu escritório, você teve de lidar nessa questão do atendimento? Então, a gente teve que fazer tudo online, né? Teve que se adaptar para fazer tudo online. Então, desde escolha de revestimentos, todas as decisões de projeto, a gente passou a fazer as reuniões tudo online, né? Então, é difícil escolher revestimento online. Exatamente. Então, a gente mostra muito fotos de referência do piso instalado ou do revestimento instalado na parede, né? Tem recursos também hoje 3D mais realistas, né? Então, a gente está procurando essas ferramentas para melhorar, né, o atendimento ao cliente. Porque senão ele fica perdido, ele fala, nossa, mas como que eu vou enxergar isso no tal ambiente, na cozinha, no banheiro? E aí a gente, além do desenho 2D, que é mais técnico, a gente procurou aprimorar o 3D, né? Então, assim, a gente também teve que adaptar essa parte da visita, né? Então, muita obra, infelizmente, atrasou por conta disso, né? Por conta dessas restrições, infelizmente. Mas a gente vai tocar nesse assunto das obras ainda. Sim, sim. Mas vocês acham que, então, vocês provavelmente estão trabalhando hoje com ferramentas até diferentes, tecnológicas, para poder mostrar para o cliente de vocês diferente se comparado ao período da pandemia, é isso? Com certeza. Teve que aprimorar nossa técnica de trabalho mesmo, né? Sim. É o novo normal. Agora, vamos falar um pouquinho dessa ressignificação do que é o lar, como é que vocês viram? Aliás, eu estou falando do lar
porque outro dia a gente estava conversando e vocês comentaram comigo que vocês receberam mais demandas de reformas e obras referentes à residência do que comercial. É isso mesmo, né? Isso, Sim. isso. Foi Tá. muito Porque diferente. que todo mundo, assim, todo mundo não, né? A grande maioria começou a trabalhar em casa, estudar em casa e começou a enxergar mais os problemas da casa. Muito Então, interessante isso. já recebi vários pedidos de, eu quero instalar um ar-condicionado, né? Porque minha casa é muito quente. Ou então, eu quero reformular um ambiente assim para criar um escritório mais confortável, né? Eu quero escolher uma cadeira confortável, me ajuda a escolher um sofá também confortável. Então, não é só o lado de trabalho, é o lado também do lazer, né? Então, todo mundo começou a enxergar isso também, porque houve muitas, no meu caso, né? Teve muito pedido de, eu vou sair do apartamento e eu vou morar numa casa. Então, assim, teve gente que comprou um terreno no interior de São Paulo e falou assim, olha, você faz projeto de casa do zero? Eu falo, faço. Então, tem muita gente que me procurou por isso também, né? Comprou casa E nova, vou fazer uma reforma. isso, exato. Ou então quer construir uma casa do zero. Fala assim, comprei um terreno, quero construir uma casa para mim, porque hoje eu moro num cubículo que não tem área de lazer para os meus filhos, né? Então todo mundo começou a pensar melhor onde vive. Com esse isolamento, todo mundo buscou mais essa parte do conforto, né? Conforto em casa e também do lazer. E para você, Eu acho que Emerson? foi uma coisa assim, a gente lá no nosso escritório, diferente da Tita, a gente não teve tanta demanda assim de casa do zero, assim. A gente já tinha algumas em andamento ali que a gente manteve no período da quarentena. A gente trabalhou bastante com reforma de apartamentos pequenos e a exigência agora de todo mundo é, eu preciso de um espaço que tenha um home office. Então, assim, os apartamentos hoje, eles são entregues, a maioria, esses que são menores, sem um espaço para a pessoa trabalhar. Então, assim, a gente teve que adaptar certos espaços ali na casa das pessoas onde elas poderiam trabalhar. Então, assim, a varanda virou um escritório. Um espaço ali que era um corredor, assim, também virou um escritório. A gente teve clientes assim, mas conversando também com os nossos clientes que estão construindo casa ou pensando em construir casa, também tem essa questão de sair de grandes centros urbanos e acabar procurando uma qualidade de vida melhor, procurando alguma cidade que a pessoa tenha. Aqui, a gente é de São Paulo, né? Então, assim, são muitos prédios, então o pessoal está Uhum. procurando uma casa com quintal, uma casa com espaço que eu possa andar, entendeu? Porque aqui em São Paulo a gente vive em apartamento e por causa da pandemia o pessoal ficou concentrado aqui É nesse metro verdade. quadrado aqui. É verdade, não. Eu quero Exato. até fazer um comentário aqui, pessoal, Emerson, porque a gente se conhece também há muitos anos e eu queria até que você comentasse rapidamente aqui uma experiência que você e a sua família tiveram no início da pandemia, que vocês passaram alguns meses. Vocês chegaram aí para uma chácara, é isso? Isso, Você isso, está isso. falando isso por experiência própria, não é? Sim, exatamente. Porque ali no início da pandemia, eu e a minha família, eu também estava, como eu falei, no início da pandemia deu uma queda ali na questão de trabalho, as coisas ainda estavam muito online, não estava começando obra, e aí a minha família, a gente foi para uma casa no interior aqui de São Paulo, e a gente passou parte Mas a ali sua da família é pandemia. grande. Fomos em algumas pessoas. E Né? Foi passamos. tio, não foi? Não, Foi, fala aqui foi, pra foi. gente. Foi tio, tia. Foi. Nós ficamos ali umas 10 pessoas ali. É muito interessante. Olha, para quem está chegando agora, eu estou conversando com a Tita Shinohara, arquiteta, e também com o
Emerson Oliveira, que é arquiteto da 1151 Escritório, e eles estão falando a respeito de como prosseguir com obras, reformas nos seus lares, também escritórios, tá? Eles estão dando algumas dicas muito interessantes e comentando como é que tem sido toda essa demanda. E eu tenho aqui um comentário de uma pessoa que é a Alessandra, do Melhor Espaço, que é um Instagram de decoração, inclusive, de ambientes, e ela está falando assim, a casa ficou pequena na pandemia. Eu também tenho aqui, ela ainda fala que ela quis fazer muito uma reforma, mas ela não conseguiu. Então, ela foi adaptando de algumas outras maneiras. Aqui, o pessoal elogiando também, que é de fato, ela aqui, ó, o Paulo César, que inclusive ele trabalha na área imobiliária no Rio de Janeiro, ele é um grande seguidor, ele fala, vocês perceberam o aumento do material de construção e decoração? Já que ele tocou nesse assunto, Paulo é ótimo, ele sempre tem ótimas perguntas. Ele até adiantou já uma pergunta que eu ia fazer. Respondam isso que ele falou. Pode começar com a Tita. Não, com certeza teve aumento geral de materiais, né? E também está tendo até uma falta de materiais. A gente estava querendo comprar um porcelanato para um consultório, né? Que a gente fez um projeto de consultório recentemente. E a gente estava pesquisando materiais tipo, né, porcelanato da Portinari. A gente falou assim, vamos ver como o prazo de entrega, né? Porque como a gente tem uma certa pressa para receber, e eles falaram assim, olha, a fábrica não está funcionando 100%, então para receber esse material você vai ter que esperar de 60 a 90 dias. Aí a gente falou, não, a gente precisa de algo pronta entrega. Então, isso está sendo um desafio para a gente, né? Achar um material que seja legal e que tenha a pronta entrega. E o custo aumentou muito também, né? Então, a gente viu um certo aumento em vidros, parte de vidros, acabamentos. Estavam falando que estava faltando até espuma para colchão, para fazer colchão. Meu Deus, então, até isso. Até isso. Todo mundo resolveu até trocar o colchão. Exato. Então, assim, parece que a demanda aumentou e as fábricas, como não estavam funcionando, né? Eu acho que ainda não estão funcionando 100%, não estão conseguindo suprir a demanda, né? Então, isso é interessante também observar, né? Sim, sim. E você, Emerson, como é que você percebeu? No início da pandemia, até o meio do ano, agosto, a gente não estava percebendo muito isso. Mas quando a gente estava falando com os fornecedores, eles já foram sinalizando que as fábricas elas iam parar, não iam ficar no ritmo normal delas, né? E que isso poderia acontecer. Aí, igual a Tita falou, aí hoje em dia a gente vai procurar algum tipo de porcelanato, que eles dão prazos enormes, muitas vezes também não é garantia que vai acabar fazendo, pode acontecer alguma coisa, se você falar assim, não, mas eu quero esse tipo de revestimento, você vai correr um risco, porque se daqui 60 dias você pode não ter ele, porque a gente não sabe, né? As coisas vão mudando conforme a pandemia vai também mudando. E eu tive um caso, né, de um cliente que a gente precisou de material de reposição, porque faltou ali na obra de um porcelanato, que a gente quase não achou. A gente teve que caçar muito esse investimento, porque senão a gente não ia ter lá na obra. E era uma questão que ficou faltando uma parte ali para. Então você não podia trocar tudo. Então. E a questão de toda a questão de insumo, assim, a gente também trabalha com marcenaria. O MDF também, nos últimos tempos, aumentou muito. Então, a questão de serralheria, tudo foi aumentando, assim. E cada semana, às vezes, você faz um orçamento nessa semana, na semana que vem, você pode mudar, porque as coisas vão mudando de preço. Porque, por exemplo, a marmoraria... a compra é feita em dólar, então assim, o dólar ele vai oscilando, então também muda o preço de pedra. Exato. Então a gente vai, cada semana uma surpresa, na verdade. Verdade. Deixa eu falar uma coisa aqui, só cumprimentar algumas pessoas que estão chegando, a Maga Social,
a doutora Vanessa Finato, também o Milton Sakahara, Ayrton Bueno, o Everaldo Souza, a Sophie Meti, a Lilian, também a Tereza Souza, o Delphi, a Lourdes Ono também, a Inalda Tiengo, o Roberto. Tem muita gente chegando aqui, acompanhando com a gente essa live muito interessante, onde os arquitetos Emerson e Tita estão dando algumas dicas e falando a respeito desse momento onde as pessoas estão procurando reformar os seus lares, decorar um pouco, mudar um pouco essa cara, já que a gente está vivendo aí de maneira ainda em isolamento por conta da pandemia. Agora, Tita, você tocou num aspecto muito interessante e o Emerson também com certeza deve estar passando por isso. Você falou que existem algumas limitações, principalmente quando vocês vão fazer obras dentro de condomínios. Como é que está isso para vocês? Então, a obra acaba tendo um pouquinho mais de tempo, ela acaba demorando um pouquinho mais. Como é que vocês estão lidando com isso? Então, os condomínios, eles estão restringindo horário de barulho, porque, lógico, né? A gente entende que está todo mundo trabalhando online. Sim. E obra sem barulho não existe, né? Então, assim, a gente está sofrendo muito com isso. Hoje, inclusive, fui resolver um problema desse, que eu estava conversando com outros arquitetos, tem muita gente sofrendo com essas restrições, porque a obra acaba não andando do jeito que a gente planeja, né? E também não é só restrição de barulho, é restrição também de número de funcionários. Então, você começa a prolongar muito o prazo da obra, né? Isso, para mim, está sendo bem um desafio, assim. Então, a gente quer respeitar as regras, lógico, mas também quer atender o cliente. A gente entende ambos os lados, né? Mas é complicado. Sim. E você, Emerson, vocês lá da 1151 sentiram alguma diferença e dificuldades no atendimento, principalmente em condomínios? Muitas. Como é que vocês estão lidando com isso? Na verdade, cada condomínio tá lidando de um jeito, assim. Quando a gente vai entregar, porque no condomínio a gente entrega a documentação para começar a obra, né? Quando a gente vai entregar, a gente já tem que saber como que está funcionando o condomínio, porque a gente chegou a ter também condomínio que estava com restrição de horário. Então, você não poderia ficar trabalhando o dia inteiro. A gente iniciou uma obra essa semana que ela demorou 2 meses quase para começar, porque o condomínio não deixava começar a obra. Então, era um cliente que ele morava de aluguel, ele comprou a casa e ele teve que ficar 2 meses ali esperando, porque ele não tinha o que fazer. E é isso, não tem o que fazer. Ele ficou esperando e conseguiu começar agora. Aí agora a gente está correndo para fazer o máximo que a gente pode, porque é igual eu falei, cada semana é uma coisa diferente. Então, assim, é uma obra grande, é uma obra que está quebrando parede, é uma obra que também, se parar agora, o cliente também não consegue se mudar para a casa dele. Então, o cliente, ele ainda tinha um prazo para entregar as chaves da casa que ele morava de aluguel. Ele conseguiu ir prorrogando, porque se não tivesse prorrogando, o que o cliente ia fazer? Sim, sim, complicado. Mas tem que seguir as regras do condomínio, exato, né? Como a própria Tita falou, são todas as pessoas que estão vivendo o isolamento. Então, é necessário, de fato, aí um planejamento, inclusive, né, para se fazer uma obra. Agora, tocando na questão do planejamento, vamos lá, vamos para a parte prática aqui. A pessoa tem pouco dinheiro para realizar, investir numa obra, numa reforma, e às vezes até ela sente que falta aí um pouquinho de dinheiro para fazer a contratação de um arquiteto. Qual é a opinião de vocês a respeito disso? Dá para fazer, dá para tocar uma obra sem riscos? Fala um pouquinho, Emerson, primeiro e depois a Tita. A gente fala para todo cliente que vem primeiro conversar com a gente, porque às vezes as pessoas elas vêm com muitas necessidades, né? Então, assim, o pessoal que vem com um orçamento mais enxuto, assim, a gente sempre conversa para ver qual é a necessidade, assim, porque às vezes realmente não dá para você fazer tudo que você
gostaria de fazer. Mas algumas coisas são necessárias. A gente teve um caso de uma cliente que ela estava com um orçamento mais enxuto, e aí na hora que ela viu que das coisas que ela... É porque ela também precisava fazer algumas coisas que eram mais estruturais ali na obra dela, que ela precisava atualizar ali a fiação elétrica dela, que ela falou assim, ah, vou vender meu carro, porque ela quis investir ali na obra dela, entendeu? Mas é Investir, isso. inclusive, na presença de um profissional, porque é Sim, sim, importante. Às vezes a pessoa vai fazer a exatamente. obra sozinha em casa e a situação ela se torna pior ainda. Porque algumas coisas, assim, pintura, algumas coisas que não são estruturais, você consegue fazer ali na sua casa, sem um acompanhamento. Mas outras, Simone, se você não tiver um acompanhamento, você não sabe se você vai mexer numa parede, vai encontrar um pilar, vai encontrar uma viga, vai passar fiação, e aí depois você acaba tendo um transtorno maior do que você ter pensado antes em contratar um profissional, né? Então, eu acho que tem que pensar exatamente o que você quer fazer ali quando você vai fazer uma obra, porque senão você acaba gastando eventualmente muito mais se você não contratar um profissional e planejar a tua obra, planejar tudo que você vai fazer nela. Certo. E você, Tita, qual que é a sua visão a respeito disso? Porque é importante Então, um profissional aí, mas quais são os riscos que você vê? então, já teve cliente que me procurou, depois de ter feito a obra sem profissional, né? E me ligou assim falando, olha, Tita, eu fiz uma reforma simples com um pedreiro, fui reformar um banheiro, só que deu tudo errado. Então, desde a escolha do revestimento até a instalação do pedreiro, não teve um acompanhamento. Então, por exemplo, era uma pastilha no banheiro. Saiu tudo torto, assim. Eu fui ver, nossa, fizeram, né, uma coisa realmente sem acompanhamento, né? Então, por mais simples assim que seja a reforma, eu acho que é legal ter esse apoio, né, profissional. E, e até uma cliente me procurou também, eu quero fazer um ar-condicionado, achando que era super simples, né? Então, tudo que a gente tem que pensar na parte de é, hidráulica, parte de elétrica, se o quadro de luz comporta, né? Não é tão simples assim. Aí teve uma cliente que fez orçamento de alteração de ar-condicionado, ela falou, nossa, mas eu achei que ia ser bem mais simples. Eu falei, não, tem que pensar em tudo, né? Por isso que existem os profissionais, né? Claro, claro. E hoje em dia os condomínios exigem o documento de responsabilidade técnica, né? Antes não era assim, era uma festa, qualquer um fazia o que queria, né? Agora não, agora tem a exigência da RT, né, que a gente fala que é um termo de responsabilidade técnica. Então, no caso de Sim. engenheiro é ART e no caso de arquiteto é RRT. Então, dependendo do condomínio, aceita esse documento só de arquiteto, né? E aí tem condomínio que é mais exigente e pede tanto de arquiteto como de engenheiro. Isso. Tá. A gente está falando muito de condomínio, mas quem mora em casa muitas vezes acaba não fazendo nada disso porque não tem um condomínio para ficar em cima e aí às vezes as pessoas acabam fazendo inclusive as reformas mais ao seu bel prazer, muitas Uhum, vezes. sim. E isso é um pouco mais complicado. Vocês já tiveram de negar o atendimento? Eu digo, falar, eu não vou pegar essa obra, enfim... eu digo, até nesse momento de pandemia, de alguém que tenha feito alguma coisa extremamente errada dentro da obra, você fala, eu não vou conseguir consertar isso, porque é muito complicado. Como é que vocês viram isso? Tiveram alguns casos assim? Olha, Sim. a gente teve, Simone, a gente teve um caso, inclusive, na pandemia, que depois eu estava até pensando que os clientes, assim, eles compraram uma casa e eles queriam derrubar toda a casa, assim, mas sem pensar em questão de pilar, em questão de viga. Eles falaram, não, a gente derruba aqui as paredes, a gente quer um ambiente mais aberto. E aí a gente foi conversando ali com eles, aí a gente foi vendo que eles não estavam querendo, a gente tá falando assim, mas tem que ver essa questão estrutural da casa e tudo mais. E aí a conversa ali entre a gente não casou. E aí teve uma hora que a gente debandou. Os clientes, a gente sentou, conversou com eles e a gente falou assim, ó,
é melhor a gente não continuar, porque eles estavam querendo tirar todas as paredes sem pensar no que poderia acarretar ali para eles. Aí é difícil, né, Tita? Você não enfrentou nenhuma situação como essa específica de você falar, eu não vou continuar com esse cliente, não vai dar. Não, assim, então, no meu caso, já veio o cliente já com um problema de ter feito sozinho, né? E aí, para corrigir, a gente sofre um pouco mais, né? Mas teve Você casos, falou do sim. caso dessa moça, enfim, Sim, mas a pastilha você conseguiu até corrigir, mas às vezes tem problemas maiores que acabam envolvendo até a questão da estrutura do local, sim, não? exatamente. Sim, Então, eu acho que é essencial ter um acompanhamento, né, de profissional. Se não puder, lógico, né, dependendo do problema ou dependendo da necessidade da pessoa, eu acho que seria legal dar uma pesquisada, por exemplo, a pessoa quer reformular um quarto, né? Ela fala, olha, uma pintura, tudo bem, a pessoa consegue fazer sozinha, né? Instalar um papel de parede, sabe? Pode se tornar até uma atividade agradável, né? Para a É família. verdade. Então, Sim, sim. hoje em dia E não você encontra oferece tudo. risco. Você encontra tudo no YouTube, né? Então, faça você mesmo, né? Tem várias atividades assim. Lógico, né? A gente sempre fala, quer puxar a sardinha pra gente, né? Para contratar a gente. Mas eu acho que é legal essa questão do pessoal tentar fazer sozinho, sabe? Porque a gente aprende muito, né? A gente aprende muito fazendo, olhando os outros fazerem, e quando a gente vai fazer, a gente vê que não é tão simples assim as coisas, né? Mesmo a instalação de sim. um papel de parede não é tão simples assim. Mas é gostoso, assim, eu acho interessante as pessoas porque o pessoal está se interessando bem, né? Fazer essas alterações na casa. Aqui eu tenho um comentário da Maria Favarão, ela fala muito boa entrevista, parabéns. O Magno Novaes, ele fala assim, é difícil, né? Que ele está fazendo um comentário assim, acaba assumindo responsabilidades. Ele está falando com relação às obras, é verdade, é muito difícil para o profissional quando já pegou o carro andando aqui. E aí o Melhor Espaço, que é comandado aqui pela Alessandra, que é aquele Instagram que eu, inclusive, sugiro que vocês visitem o Melhor Espaço, é muito interessante, ela fala um pouquinho de decoração, ambientes, e o profissional, ela diz assim, o profissional planeja e viabiliza organizar custos e materiais. É verdade, são comentários aqui que a gente está tendo, tem muitos comentários, mas eu estou mencionando só alguns. E eu queria que vocês me perguntassem, me dissessem assim, vocês acham que então a pessoa está um pouquinho mais sem dinheiro, mas dá para negociar, dá para conversar aí com o arquiteto, né, gente? Porque o que não dá é para Sim. ficar numa situação ruim Sim. e fazer uma coisa por si próprio. Não, sim, totalmente. Não é verdade? É, Não, gente, vamos colocar, né? Vamos sim. pensar duas vezes antes, né? Fala, Tito, você ia falar alguma coisa. Não, lógico, né? A gente sempre quer fazer a nossa propaganda, mas assim, a gente gosta de mostrar o nosso trabalho e quem contrata um arquiteto vê a diferença, né? De uma casa feita por um arquiteto e feita por uma pessoa leiga, assim, né? Que não teve planejamento, não teve, né, esse know-how nosso, né? Então, assim, é uma diferença assim, significativa. Eu acho que vale a pena contratar. E tem arquitetos assim maravilhosos que, né, tem custo para tudo, né? Então, projeto, hoje em dia, eu acho que não é uma coisa que se fala, nossa, é só para o pessoal com um nível mais alto, né? E tem muita gente contratando e eu acho que tem muito arquiteto que também consegue atender esse pessoal que tem a grana um pouquinho mais apertada. Então, tem público para tudo, tem profissional para tudo. Eu estava até Sim, lendo um pouquinho a respeito, Emerson. A gente estava até conversando sobre isso, né? A gente tem aí uma gama de linhas de créditos também que foram abertas, muito Sim, interessantes para compra de materiais. A própria Caixa tem um, né?
E é muito interessante que isso aumentou um pouco mais nessa pandemia. Algumas plataformas digitais de imóveis, como a Loft também, né? Ela começou a aparecer de uma outra maneira. Eu não estou fazendo propaganda, tá, gente? Estou falando de experiência própria, porque eu também estava procurando casa aí num período. Eu achei muito interessante, porque agora você pode comprar, isso não é só com a Loft, mas muitas outras plataformas, você pode comprar uma casa, pensar e já vem acoplado até a questão da reforma junto com o arquiteto, para vocês verem como é importante você ter, de fato, um profissional envolvido, aliás, não um profissional, mas são muitos profissionais envolvidos dentro de uma reforma, ainda que Sim, sejam simples. Não é verdade, pessoal? Vocês querem sim. comentar alguma coisa desse novo momento, inclusive? Porque tem linha de crédito aí, realmente agora incentivando esse mercado. Ainda que as pessoas estejam um pouco mais, né, com os seus custos mais reduzidos, você vê que o mercado ele está apostando nessas possibilidades para que as pessoas possam realmente renovar a sua casa, fazer uma reforma, porque é a bola da vez, não é verdade? Porque também ali no início da pandemia os juros também estavam bem baixos. Então, assim, o pessoal que conseguiu uma linha de crédito ali boa também comprou o terreno. A gente teve cliente que viabilizou a obra dele com uma linha de crédito aberta ali no banco e tá em obra agora. Tá construindo o sonho dele lá. Então, assim, eu acho que se você procura, você consegue encontrar algumas alternativas que te auxiliam ali, caso a grana esteja muito apertada, assim, e você consegue fazer ali uma reforma, porque é isso, Simone, que a gente está falando desde o começo. Aumentou muito, assim, a demanda, e o pessoal tá querendo reformar, tá cada vez mais ficando em casa e tá querendo mexer em alguma coisa que não fica. Às vezes você tá na sua casa, acho que você tá vendo alguma coisa o dia inteiro agora, a todo momento, e você fala assim, eu preciso arrumar isso. Não, e a gente está usando mais, né? Por exemplo, a gente acaba usando mais a pia, por exemplo. Quando a gente trabalhava fora, enfim, e os filhos ficavam na escola, então você usava a pia, talvez, da cozinha só à noite. Agora você fica usando o dia inteiro. Agora você não cozinha só o jantar, você faz o café da manhã, você faz o almoço, faz o jantar. Então, é o tempo todo. Provavelmente, às vezes, até numa pia, né? As infiltrações que acabam acontecendo sem você perceber. Quando você Sim. vai ver na pandemia, você fala, nossa, olha só o que apareceu. É, Nunca mesmo para apareceu isso. uma escolha de uma torneira, a gente tem todo o conhecimento, né? Fala, olha, tem a torneira que já tem o filtro, tem a torneira que, né, se você quiser esquentar alguma coisa, aí você coloca um aquecedorzinho embaixo. Então, a gente também cria as alternativas para melhoria, né? Então, às vezes a pessoa vem com um problema, mas não tem a solução na cabeça, a gente já tem. É verdade, é verdade. Aqui, ó, tem alguns comentários, como o Alfa Varão, que ele está dizendo: custo de arquiteto acaba sendo diluído na mitigação de problemas, certo? É isso mesmo. Sim. Aqui, o William Freitas, é isso? O William Freitas, ele fala: o custo do arquiteto acaba sendo um ótimo custo-benefício. O pessoal aqui, a Alessandra do Melhor Espaço, fala: eu não posso olhar para os lados da casa, os cantos, vejo vários problemas durante o dia todo. Eu imagino que deve ter muita gente reclamando sobre isso para vocês, não? Para vocês, Sim. arquitetos. Bastante. Tá certo. Quem mora em casa, com essas chuvas, tudo, né? Tem muito problema de telhado, infiltração, né? Então, a gente tem também, assim, os profissionais certos para resolverem esses problemas, né? Então, às vezes, a pessoa não sabe nem quem chamar, assim, para poder resolver esses tipos de infiltração, né? Porque cada problema de infiltração a gente analisa e vê o profissional certo para resolver. Ou é um telhadista, ou é um pedreiro, né? Então a gente orienta também nesse sentido. É interessante, né? A gente está falando muito de obra, sobre esses profissionais, mas também tem aquele momento que você tem um apartamento pequeno, uma situação de uma casa menor também, e você fala: eu não quero exatamente reformar, mas eu quero mudar alguma coisa.
E aí entra a questão dos designs de interiores, que inclusive é uma das suas especialidades também, né, Tita? Sim. E eu tenho aqui um dado que a área de decoração foi a área que teve um aumento de 88% se comparado a 2019. E a renovação de móveis foi de 68% e aquisição de móveis para decoração 42%. Isso aqui, se eu não me engano, é uma pesquisa que a gente obteve aqui da Telha Norte, tá? Uhum. Então, é muito interessante porque você vê que, às vezes, para esses casos, você não precisa exatamente, necessariamente de um arquiteto, mas seria muito interessante se você tiver essa possibilidade, eu imagino, e principalmente se você vai comprar um volume grande. Eu me lembro até uma vez, Tita, vou fazer até um comentário aqui, uma vez eu queria comprar uma TV, né? E eu falei, não, eu quero comprar uma super TV. E aí você falou para mim, opa, qual é o tamanho da sua sala, Simone? Aí eu falei, não, eu não sei, eu vou lá na loja e eu compro. Aí você falou, calma, porque você tem que fazer o distanciamento da TV com o tamanho da sua sala. Sim. E eu porque não pode ser desproporcional, falei, né? A gente tem essa regra, né, da distância do sofá até a TV e é tudo calculado. Parece que não, mas é tudo calculado, né? Então, verdade, assim, desde a escolha do tamanho, né, dos móveis, e não é só isso, é a cor, o tipo de tecido, né, o que vai combinar com o quê, né, a gente pensa em tudo, né, e o pessoal está começando a falar assim, olha, meu sofá está velhinho, o que eu posso fazer para substituir? Será que eu mando lavar, né, fazer aquela higienização, ou eu compro um sofá novo? O que vale mais a pena? Né? Então, a gente faz muito orçamento para a pessoa decidir, né, tomar essa decisão. Às vezes a pessoa quer mexer no apartamento e fala assim, olha, quanto que eu vou gastar, né? Aí eu falo, depende do que você quer fazer, depende dos materiais, né? Mas assim, mais ou menos, né? Eu falei, não, olha, a gente precisa calcular direitinho, né? Precisa saber o que você exatamente quer para a gente poder fazer esse planejamento de custo, né? Então, é interessante. Interiores também é uma atividade complexa, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu quero simplesmente pintar a parede. Que cor que eu pinto, né? Aí a pessoa vem com um leque de cores assim, eu falo, não é simplesmente isso. Você tem que saber qual que é a cor do seu móvel, qual que é a cor do seu rack, né? Então, a gente ajuda muito nisso também, né? E para que vai ser aquele ambiente também? Porque as cores, elas influenciam muito a respeito, né, do ambiente que você está, para qual objetivo. Sim, Aqui exatamente. tem dois comentários aqui que são perguntas praticamente. Eu queria que vocês falassem a respeito disso aqui. Ó. O Magno Novaes, ele pergunta assim, vocês utilizam algum software específico para atividade como arquitetura? E aqui a Lene Gemil, é isso? Eu acho que é o nome dela. Ela pergunta, reformas para quem quer vender o imóvel, tem aparecido? Vocês podem só fazer responder essas duas perguntas? Pode começar, Emerson, se você quiser falar. Ali a questão de reformas para quem quer vender, a gente não está vendo, não. No nosso escritório, particularmente, não. As reformas que têm aparecido é para a pessoa que está se mudando, é tudo próprio mesmo. Ou está repensando ali, a gente está usando ressignificando os espaços de casa, então assim, é reforma própria para revender, a gente não encontrou nesse tempo por enquanto. E ali sobre a questão dos softwares, a gente usa alguns, cada escritório acredito que tem alguns que vão utilizando, porque existem vários de representação 2D, que são mais técnicos, e aí, igual a Tita falou, a gente hoje não tem como você apresentar um projeto quando você apresenta online, se você não tiver alguma ferramenta 3D que a pessoa
vai poder ver como que é a cor, como que é a textura, o tipo de revestimento, igual quando a gente trabalha ali com questão de marcenaria, os tons de madeiras, as cores. Então, mas só que existem vários softwares de 2D, vários softwares de 3D, vários softwares de representação. Então, acredito que cada escritório, porque também faz parte da nossa experiência, né? A gente vai utilizando um e a gente vai se especializando nele, né? Sim. E para você, Tita? Então, para mim, apareceu 2 clientes querendo reformar um apartamento para aluguel, né? Para alugar. Então, tá, não para morar, mas para alugar para terceiros. Foi muito interessante porque a gente conseguiu fazer a venda da decoração também. Então, desde o começo, desde a reforma, né, até a parte de decoração. Então, a gente entregou assim tudo decorado, com flor no vaso mesmo, sabe? Que a gente fala. E foi interessante porque no final a gente tirou fotos até com o Marcelo Furuta, que é um fotógrafo maravilhoso. Verdade, conheço. E o cliente adorou, assim, ele falou assim, nossa, o meu aluguel foi muito rápido, porque a pessoa olhou as fotos profissionais, falou, nossa, esse apartamento existe mesmo? Ele é do jeito que é? Então a pessoa, antes de alugar, falou assim, eu quero visitar para ver se é verdade, né? Para ver se foi entregue assim mesmo. E realmente, assim, o cliente ficou super satisfeito, né? Porque ele alugou rápido. E assim, pra gente também é legal, porque a gente fica com as fotos, né? Posta no Instagram. Então, pra gente é uma boa propaganda também. Pois é, o mercado imobiliário está bem movimentado. E você quer falar, quer falar um pouquinho do software, alguma coisa, Tita? Não, eu acho que já foi falado assim que, né, a ferramenta 3D para a gente agora também é essencial, né? Até perguntaram qual que a gente usa, é o SketchUp. SketchUp junto com um de renderização, que agora até esqueci o nome, mas eu acho que é Lumion, uma coisa assim. Né? Vocês têm que fazer agora praticamente um vídeo. A gente tem feito, na verdade, no nosso a gente usa... O vídeo é a minha próxima etapa. Mas a gente fez até no último projeto de consultório, a gente fez aquele 3D virtual que você consegue virar, né? Então isso foi bem bacana também. Isso facilita, inclusive, depois até para que aquela pessoa que tem a casa, futuramente ela venda, né? Na venda dela, ela vai ter um material aí que ela é como se fosse um histórico daquele imóvel. Você valorizou já, você agregou um valor a ela, né? Para quem aí do mercado imobiliário sabe disso. No caso do vídeo, Simone, a gente teve um cliente que ele, na verdade, depois que a gente apresentou, era uma loja comercial, né? Depois que ele viu o vídeo, ele falou assim, não, eu quero fazer a reforma. Então, assim, o vídeo agregou mais valor ao projeto ali, que o cliente falou assim, não, é isso que eu quero. Se ele tinha dúvidas, ele não teve mais. Então, também é importante para a gente também se atualizar aí também no mercado nessa questão aí, porque acaba valorizando o projeto. E vocês tiveram muitos casos, ou vocês tiveram algum caso de pessoas que falaram, olha, eu não vou mudar, eu não quero mais nem morar no Brasil, por exemplo, no meio da pandemia, ou quero que vocês façam uma obra, aliás, um projeto para fora do país, ou não? Como é que está isso? Porque muita gente também repensou, né, a questão de ficar aqui, ou ficar na cidade que está, às vezes mudar para uma outra cidade, por vários motivos, enfim, e às vezes até mudança de país. Como é que foi? Pode falar, Tita, você teve aí alguma demanda semelhante a isso, internacional? Eu tive um cliente que a gente fez um projeto online, na verdade, assim, ele estava no Japão e a gente fez todo o projeto, assim, online. E a reforma era aqui em São Paulo mesmo, né? Era um apartamento em São Paulo. E ele comprou, na verdade, para morar. No final da obra, ele decidiu vender o apartamento
né? Ele falou, não, agora eu vou comprar um outro apartamento e eu vou botar esse à venda. Por quê? Ele falou assim, não, eu queria morar num lugar mais perto do metrô, alguma coisa assim, né? E ele conseguiu vender muito bem. A gente fez toda a reforma, também tirou fotos, né? E também teve um outro caso agora, que uma cliente pediu para fazer um projeto lá em Portugal, né? Ela falou assim, olha, eu quero mudar aqui do Brasil e eu preciso de um projeto porque eu quero comprar os móveis, tudo da medida, né? Quero fazer uma coisa bem bacana, bem harmônica. Então, assim, também surgiu essa cliente bem legal. E, assim, eu acho que a tendência também é o pessoal fazer tudo online, né? Nosso tipo de trabalho, ele também funciona, assim, desse jeito, né? A gente precisa também melhorar essa parte, né, de online, fazer as reuniões e tal. E o WhatsApp também sempre facilita, né, a conversa. Então, é tudo muito rápido, né? Hoje a gente recebe ligações ou a pessoa manda mensagem no WhatsApp e a gente já consegue, né, se tiver disponível, responder logo depois. Então, essa ferramenta também para a gente, hoje em dia, está sendo muito prática, né? Você está numa loja e quer comprar alguma coisa e pergunta para a cliente, e aí, você aprova ou não? Né? Então, eu tenho feito muito isso. Muito bom, muito bom. É imediato. Emerson, você Imediato. teve aí alguma experiência no escritório com esse momento da pandemia, que seja internacional também? A gente teve, Simone, a gente está aí agora com um projeto na Holanda, na verdade. A cliente apareceu, ela já morava lá, na verdade, e só que ela não tinha um lugar fixo, morava de aluguel lá. E aí ela comprou uma casa para ela lá, e só que lá ficou um lockdown muito pesado, ficou desde, se eu não me engano, desde setembro. E aí ali no começo do ano ela veio falar pra gente, falou assim, ó, eu me mudei para essa casa com os móveis que ela tinha, mas eu odeio tudo que tá aqui. Ela falou assim, eu quero Entendi. mudar tudo, e porque eu tô em lockdown desde setembro, ela tava em 4 meses lá na casa dela, ela falou assim, eu preciso mudar. E aí agora a gente está ali em fase de projeto, e aí acaba algumas coisas acontecendo. A gente consegue fazer a maioria das coisas online, mas algumas coisas a gente fala assim, tá, a gente vai ter que alinhar com você como que vai fazer, porque ali, por exemplo, na Holanda tem um pouquinho da barreira da língua, porque não é inglês que as lojas lá falam, as lojas lá falam holandês, então assim, nem ela direito fala holandês, ela fala mais inglês, então assim, a gente tá tentando planejar assim, o máximo possível para que ela consiga fazer tudo, então assim, aquela questão que a gente também tem falado desde o começo, o planejamento é essencial, e ainda mais quando a gente está fazendo esse tipo de planejamento, que está atravessando o continente, então é super necessário. A Tita outro dia comentou algo muito interessante, porque também muitas pessoas receberam apartamentos novos nessa pandemia. E ela estava falando que tem gente que liga muitas vezes e fala, olha, eu vou receber a chave semana que vem, eu preciso de um arquiteto para fazer É o agora que mais uma reforma. acontece. Como é que é isso? E o que você pode dizer a respeito dessa situação, Tita e Emerson? Então, o pessoal sempre procura a gente em cima da hora, né? Fala assim, olha, eu vou receber a chave semana que vem. Eu falo, não, pelo amor de Deus. Dê mais um tempo para a gente poder projetar, né? Planejar, fazer todos os orçamentos. Então, a gente pede pelo menos 2 meses, né? 2 meses, Dois pessoal. meses antes. Não 2 dias, uma semana. Não, pelo amor de Deus. Então, pelo menos 2 meses antes da entrega das chaves.
Tá. E você, Emerson? Porque, na verdade, assim, igual a gente falou ali no começo, às vezes a pessoa fala assim, não vou fazer muita coisa, mas aí quando você vai conversar com ela, você vê que é muita coisa. Então, assim, às vezes a pessoa... Aí você tem que planejar, eu vou mexer na parte elétrica, e aí tem o mobiliário que a pessoa vai fazer. Então, aí você tem que ver, alinhar essa questão do mobiliário com a parte elétrica. Eu vou mexer na hidráulica. Então, assim, são muitas áreas que envolvem ali um projeto que você precisa planejar. Então, assim, acontece muito de chegar gente em cima da hora e às vezes a pessoa realmente não tem muita noção de tudo do que ela precisa. Às vezes ela, na cabeça dela, ela acha que é coisa simples, mas quando a gente senta para conversar, a gente fala assim, aqui você vai precisar fazer isso e isso. Ela, vou mesmo. Então, assim... E não vai demorar uma semana. Exatamente. Porque aí tem toda essa questão de você projetar, igual hoje em dia, a questão do 3D, você vai mostrar o 3D. Aí quando a pessoa também vai vendo o 3D, ela fala, eu acho que aí ela vai querer mudar, ela vai querer... Então, assim, o projeto é uma construção que a gente vai fazendo ali com o cliente também. Então, essa questão da antecedência é muito importante. Então, sempre que todo mundo pensar em fazer uma reforma assim, que está comprando uma coisa do zero, assim, é importante a pessoa já procurar o profissional que vai auxiliar ela antes, porque existem apartamentos agora que estão sendo entregues que, querendo ou não, você acaba precisando fazer um projeto, porque eles são menores, as pessoas têm muitas necessidades e você tem que encaixar, às vezes, a necessidade da pessoa num ambiente pequeno. Teve um casal de clientes nossos que eles estavam saindo de um apartamento de 3 dormitórios para um apartamento de 1 dormitório. A primeira vez que eu fui conversar com eles tinham armário nos 3 dormitórios. E eles estavam indo para um de 1 dormitório. Eu falei assim, ai, meu gente... Deus. É difícil Desapega, isso, hein? né? Desapega. Totalmente. Muitas doações. Exatamente. Nossa, gente. Bom, vamos lá. O nosso tempo já passou desse programa. É um bate-papo muito gostoso, produtivo. Eu queria que você, Tita e Emerson, desse aí algumas boas dicas a respeito de quem está pensando reformar, decorar, ou mesmo iniciar uma obra. Tita, você pode falar? Emerson, depois? Uhum. Gente, a gente já falou sobre isso, mas assim, procure seu profissional com antecedência, planeje, né? Se não puder contratar um profissional, pesquise bastante, né? Bote a mão na massa e não esquece de, né, visitar a gente também nas páginas aí no Instagram, né? No Instagram da Tita é arc.tita, né, Tita? Isso. arc.tita. E assim, eu estou à disposição, né, para qualquer dúvida, né? Se o pessoal quiser perguntar aí, a gente responde. Ótimo. Às vezes as pessoas elas têm medo de conversar com a gente, porque achando, não sei se acha se a gente vai cobrar por um bate-papo, mas gente, a gente não pode vir, conversa com a gente que não tem problema nenhum, assim. É verdade. Eu acho que é exatamente isso que a gente tem falado aqui o tempo todo. Assim, é muito importante você procurar um profissional. Então, assim, e hoje em dia, questão assim, eu não sei o que eu quero fazer de decoração, não sei, às vezes as pessoas não sabem nem o que gostam. Então, assim, hoje em dia também tem muita coisa na internet, tem o próprio Instagram, que as pessoas têm várias páginas de inspirações, tem o Pinterest, às vezes o cliente chega aqui pra gente já com quase tudo que ele quer, quero assim, desse jeito e tal, porque a pessoa também se planejou antes para fazer uma reforma. Então, sim. Essa parte é a mais importante, acho. É verdade. Olha, eu tenho aqui... E o Instagram, gente. Visitem também o Instagram da 1151, que é o escritório de arquitetura em que o Emerson, ele é sócio. Os 2 Instagrams desses 2 arquitetos que eu estou conversando hoje, que vocês estão conversando, que é uma conversa aberta, eu sempre digo isso. Eles têm obras muito interessantes, projetos muito interessantes. Também vocês podem conversar pelo direct, pegar algumas dicas, e é sempre uma troca de conhecimentos. Isso é fundamental. E hoje,
tudo isso que a gente faz online facilita demais. Então, não tenha medo, realmente visitem e pesquisem. Eu quero aqui dizer que a Ângela Fabiani, isso, ela fala, a Tita é muito paciente, sempre disponível, ela deve ser sua cliente. É minha né? cliente, é. Ela até comentou Gente. aqui, ó, parabéns pela live, abriu um pouco mais a minha cabeça. O Magno Novaes aqui está dizendo parabéns pela live. Eu tenho também aqui algumas perguntas que eu não consegui responder, mas depois vocês podem perguntar diretamente para os arquitetos lá no direct, tá? Tem até aqui a Lani Gemil que está falando também, a Deb, o Evandro, muita gente cumprimentando, agradecendo, também gostando dessa live. Vocês querem finalizar com mais algum recadinho, pessoal? Eu queria falar assim, agradecer, né, se você é minha prima, mas eu sempre admirei muito, né, a sua profissão, no que você faz, e você faz muito bem, né? Eu tenho muito a aprender, porque é minha primeira live, né? Você já está acostumada. Imagina. Mas eu queria agradecer, obrigada pela oportunidade. E espero fazer mais lives. A gente pode falar sobre outros assuntos, falar sobre Feng Shui. Né? Ela é especialista em Feng Feng Shui, isso. O equilíbrio das cores, das posições dos móveis, isso é muito importante, sim. A gente pode fazer uma live depois sobre isso. E você, Emerson, quer dar um recado final, alguma coisa? Simone, eu só queria agradecer também. Eu gosto muito de ter essas conversas, porque é igual teve algum comentário ali, que eu não sei de quem que foi, que falou que abriu um pouco a cabeça, porque às vezes as pessoas elas não chegam para conversar com a gente. Esse espaço aqui que você abre, trazendo gente também, toda semana diferente, muito bacana. Então, assim, também muito obrigado por convidar a gente. Gostei muito de participar e também espero fazer outras lives com você, porque é muito bacana esse bate-papo. Que bom! E eu queria agradecer a todos vocês, arquitetos, vocês dois arquitetos maravilhosos. Agradecer a todos vocês, internautas, que participaram desde o início dessa live. Quem entrou no meio não teve a oportunidade de assistir esse bate-papo desde o início. Eu sugiro que vocês visitem depois o meu IGTV, ok? Para vocês assistirem desde o início essa conversa tão produtiva, essa conversa aberta que tivemos nessa noite. Obrigada a todos, se cuidem e até a próxima live. Tchau, gente. Tchau, obrigada.